Bom, olá. Estamos aqui na segunda edição do programa LESF Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas, sou o diretor de comunicação e marketing da LESF e sou consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debater temas de interesse público, onde os consultores e advogados do Senado Federal convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar o Leonan Guimarães, doutor Leonan Guimarães, presidente da Eletronuclear, para falar do setor de energia nuclear, geração elétrica nuclear, em especial sobre a medida provisória número 998 de 2020, que agora tramita como projeto de lei de conversão número 42 de 2020, após a aprovação da medida provisória pela Câmara dos Deputados. Agora o projeto se encontra no Senado Federal, e será retomada a discussão a partir de fevereiro. Contamos também aqui hoje com a presença do ilustre colega Luiz Roberto Bustamante, consultor legislativo do Senado Federal, que atuará como debatedor e certamente enriquecerá bastante a nossa discussão. Bom, amigos, eu vou começar com uma primeira pergunta para o Leonan, que Leonan, qual o melhor modelo que permitiria a conclusão e exploração da usina nuclear de Angra 3? Haveria necessidade de atração de sócios para o negócio? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder me dirigir a um público tão seleto, né, que ascende ao programa da LESF na TV Senado, né? É um privilégio para nós, agradeço muito a oportunidade de trazer ao debate esse tema, né? A modelagem da retomada de Angra 3 é um tema que vem sendo estudado há bastante tempo, né? Tomou um maior impulso no final de 2017, e realmente começou a se sustentar já no atual governo, porque foi definido a Angra 3 como um projeto prioritário do Programa de Parceria de Investimentos, né? Para isso foi criado um grupo de trabalho interministerial que assessorava o Comitê da Parcerias para o Investimento. Esse comitê interministerial nos determinou que contratássemos o BNDES para a estruturação do modelo de negócio. Naquela época, até esse momento da entrada do BNDES nesse trabalho, nós considerávamos aqui nos estudos internos, né, a possibilidade de entrada de parceiros privados minoritários e internacionais minoritários, né? Era o que a gente pensava. Ao longo dos estudos do BNDES, ele demonstrou que essa alternativa, em que pese ser desejável e interessante, não é indispensável e necessária para a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento. Então, o BNDES vem trabalhando nessa modelagem, concluiu o seu relatório inicial de modelagem, e hoje o CPPI tomou a resolução de enviar ao CNPE o acompanhamento da implantação da usina de Angra 3. Quer dizer, esse trabalho continua sendo feito pelo BNDES na sua segunda fase, com a expectativa de que em 2022 seja contrafeita um grande contrato de EPC para a conclusão da obra, né? Então, hoje a situação, esse estudo do BNDES está em andamento uma série de due diligence, né, de diligências necessárias para que seja feita essa licitação internacional para a contratação de um EPCista. Ou seja, o projeto está no seu rumo, entrou nos trilhos e está avançando, né? Ora, mas o objetivo nosso, né, de todos, e inclusive do sistema elétrico, né, do planejamento do sistema elétrico, é a entrada de Angra 3 ao final de 2026. Para garantir que isso aconteça, a Eletrobras está dando suporte de investimento àquilo que nós chamamos o Programa de Aceleração do Caminho Crítico do Empreendimento, ou seja, a retomada do empreendimento naquelas partes que fazem parte do caminho crítico, de forma a garantir que a data de entrada em operação comercial não seja comprometida. Esses investimentos da Eletrobras
constam do seu plano diretor de negócios, o PDNG desse período, e é o maior, talvez não, com certeza, é o maior investimento da Eletrobras previsto nesse PDNG. Ou seja, as duas coisas acopladas funcionam em paralelo e harmonicamente para que efetivamente cumpramos o planejamento de expansão de energia elétrica previsto pela empresa de pesquisa energética. O José Alberto Bustamante, deu algum comentário a fazer? Antes de mais nada, eu queria agradecer à LESF, né, pela oportunidade de participar dessa iniciativa, que eu considero muito boa, muito interessante. Também é sempre uma satisfação, uma oportunidade de aprender bastante, conversar com o Leonan Guimarães, né, que está sempre no Senado, participando de audiências públicas, esclarecendo as questões do setor nuclear. Eu achei muito interessante a resposta do Leonan, traz uma novidade, né, porque até recentemente não se sabia exatamente qual que seria o formato, comentava-se muito essa questão da participação de um sócio privado estrangeiro, e parece que já está encaminhando para uma outra solução, que seria uma contratação de EPC, que certamente vai trazer menos complicações do ponto de vista jurídico, porque até se questionava a questão de um participante privado na atividade nuclear em função do monopólio estatal. Mas existe um outro aspecto também muito importante, que que diz respeito a essa contratação e ao prosseguimento, né, ou a retomada do projeto de Angra 3, que digamos assim, o escrutínio que o TCU tem feito sobre esse projeto. O Leonan comentou da possibilidade de 2022, não ficou claro para mim se vai ser o ano de reinício da construção ou o ano da licitação. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais dessa questão de prazo, né? Como é que você distribui as atividades que têm que ser realizadas até 2022, né? E se ela considera essas possíveis contingências de questionamentos por parte do Tribunal de Contas da União e até mesmo alguma possível judicialização, tendo em vista o formato, o modelo adotado para a retomada das obras. Olha, existe uma grande preocupação no formato do ponto de vista jurídico, né? E do ponto de vista também das orientações, das determinações do TCU. O que, quando eu falei em 2022, eu estava falando seria a grande licitação do EPCista, né, que concluiria a obra. Mas, como eu falei anteriormente, o plano de aceleração do caminho crítico do empreendimento já está em andamento, foi aprovado no final do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, pelo Conselho de Administração da Eletrobras, e está incluído no seu plano diretor de negócios, de gestão 2021-2024. Então, essa atividade já estão em andamento, já foram alocados investimentos importantes em 2020, e em 2021, a ordem de grandeza é um pouco maior desses investimentos, o que permitirá dar início a várias frentes de trabalho importantes, para não se perder tempo no momento da contratação do EPCista, que ainda existe um trabalho relativamente longo para o BNDES ainda concluir, e que garanta que em 2026, final de 2026, a usina esteja em operação. Então, vamos dizer, a retomada já está em andamento, né? A retomada da obra já está em andamento, e ela vai se convergir juntamente com o trabalho que o BNDES vem fazendo. Lembrando sempre também que esse tema ele ocorre em paralelo com todo o processo da capitalização da Eletrobras também, né? Então, essa atividade se juntam, se coordenam de jeito que elas convirjam para uma solução que atenda todos esses aspectos complexos envolvidos, né?
Eu não estou te escutando, Paulo. Eu também não, Paulo. Para resolver aqui. Uma segunda pergunta que eu queria fazer é que há preocupações por parte de consumidores de energia elétrica com relação ao preço da energia de Angra 3, considerando que todos os consumidores do país pagarão por ela nos termos do que está previsto no projeto de lei, que agora será discutido no Senado Federal. Estabeleceu-se um preço de referência nessa discussão de R$ 480 por megawatt-hora, que é mais elevado que o preço das demais fontes de geração à disposição hoje no Brasil. Então, como é que a gente pode convencer os consumidores de energia elétrica de que Angra 3 é um bom negócio? Olha, essa visão de que o consumidor será prejudicado, ela é bastante equivocada. Ela parte de um princípio, que é um princípio que não condiz com a realidade, que a eletricidade é uma commodity e que não importa a fonte que ela é produzida, elas são substituíveis. Na realidade, o valor da eletricidade depende da característica da fonte que a produz, do local e da hora onde ela é produzida. Por exemplo, se você tem, num sistema elétrico, você tem fontes que geram energia de base, ou seja, energia disponível todo o tempo todo. Você tem fontes de natureza intermitente, como a energia eólica e solar. Você tem fontes com uma sazonalidade de prazo mais longo, como é o caso da hidroeletricidade. E você tem as fontes de energia térmica convencional, gerada a combustível fóssil, que são extremamente sensíveis à volatilidade do preço desses combustíveis. Então, na realidade, não se pode fazer comparações diretas entre preço unitário das fontes. Na realidade, o que importa para o consumidor é o custo total do sistema. Quanto é que o sistema custa no seu total, que é esse custo que será rateado entre todos os consumidores. E se a gente considerar, e todo mundo conhece o tema das bandeiras tarifárias, né, estabelecidas, bandeira amarela, bandeira vermelha 2, o que é isso? É que são condições hídricas que fazem com que o despacho térmico tenha que ser aumentado por fontes mais caras. Se você fizer essa avaliação, dependendo do ano, nos últimos anos, se você supusesse a operação de Angra 3 operando a R$ 480 o megawatt-hora, o custo total do sistema se reduziria e não aumentaria, em que pese que esse número, visto de uma maneira isolada, 480, seja superior a, por exemplo, o custo isolado do quilowatt-hora gerado por uma usina solar. A diferença é que as bandeiras vão despachando energia térmica cada vez mais cara. Se você tiver, esse cada vez mais caro, é bem superior ao valor dos 480 de Angra 3. Isso significa, então, que o impacto de Angra 3 é deslocar ou deixar de ser necessário despachar ao longo de um ano energias térmicas mais caras do que R$ 480. Então, a análise do que está sendo repassado para o consumidor não pode ser feita individualmente pelas fontes e o valor unitário do seu preço de produção, mas sim simular o custo do sistema como um todo nas situações com ou sem Angra 3. Em todas as simulações, recentemente, foi feita uma pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, que, a pedido do Ministério de Minas e Energia, como subsídio a uma audiência pública que nós teremos hoje, promovida pelo IBAMA, né? Onde esse argumento. E lá fica claro que no último ano, em 2020, esse fenômeno voltou a acontecer. Ou seja, se você supor a existência de Angra 3, o custo do sistema cai, não aumenta. Então, você não está repassando custos para o consumidor. Pelo jeito, você está tendo uma solução que reduz o custo total do sistema e, portanto, reduz o custo individual de cada consumidor. O Bustamante tem algum comentário a fazer, Bustamante?
Leonan, é bem sabido, né, que um dos principais custos da geração nuclear é o custo do financiamento, né? É um empreendimento que exige, né, um capital inicial muito pesado e que só começa a dar retorno quando a usina começa a gerar energia elétrica e, evidentemente, começa a gerar algum caixa, né? Angra 3 tem uma história, assim, bem complicada, né? Ela começou em 84, 2, 3 anos depois parou, foi retomada a sua construção no governo Lula, se não me engano, em 2007, e em 2005 houve uma nova parada. E durante esse período, né, de paradas, evidentemente, o capital investido, né, o serviço da dívida vai crescendo, um custo elevado também de manutenção dos equipamentos e da própria parte de construção civil da obra, para que não se deteriore. Desse preço de referência, né, R$ 480, quanto se deve, né? Qual seria o Desculpa, eu não estou escutando. Percentual relativo que foi provocada por uma questão interna, né, de governança da eletronuclear, se isso não estaria penalizando o consumidor, quer dizer, ele não estaria pagando só pela energia elétrica gerada por Angra 3, mas também por determinadas falhas. Não, primeiro, você desculpe que teve alguns trechos da sua pergunta que foram cortados, mas eu vou tentar responder o que eu entendi da sua pergunta como um todo, né? Primeiro, deixar esclarecer um aspecto importante, né? O marco zero do início da construção de Angra 3 é 10 de junho de 2009, porque o marco zero da construção de uma usina é sempre a primeira concretagem da laje do prédio do reator. Os trabalhos feitos anteriormente não caracterizam, propriamente dito, o início da construção da usina, né? O segundo aspecto que você falou, muito bem abordado, e tem toda a razão, né? E este é o grande calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim, da energia nuclear, é que o custo de capital é muito elevado. Você tem um investimento de grande volume de recursos que tem um prazo muito longo de maturação para dar o retorno esperado. Quer dizer, isso envolve riscos elevados, fazendo com que o custo de capital para esse tipo de empreendimento acabe sendo mais alto. Então, esse é o calcanhar de Aquiles de a usina nuclear, que é extremamente sensível ao prazo, né? O prazo para ter o seu retorno. E, realmente, a interrupção das obras de Angra 3, depois do seu início formal, da sua primeira concretagem na laje do prédio do reator, foi feito justamente por uma falta de recursos próprios para dar contrapartida aos financiamentos feitos junto ao BNDES, né, que a empresa tinha feito. Essa foi a primeira razão da interrupção das obras. Depois veio a Lava Jato, que inviabilizou uma solução, uma nova equacionamento financeiro para o empreendimento, né? O que acontece? Esse valor que foi determinado na época pelo CNPE, com base no estudo da EPE, ele desconta, ele elimina, vamos chamar assim, todos os chamados esses custos da ineficiência, ou seja, todos custos não produtivos que ocorreram ao longo desse período, né? Então, ele já não leva em consideração. E esse valor é um valor compatível e menor do que usinas que estão construindo em avançado estágio de construção agora, nesse momento. E o benchmarking adotado foram a usina de Hinkley Point B, na Grã-Bretanha, e a usina de Akuyu, na Turquia, que são usinas, uma um pouco mais potente que a Angra 3 e outra um pouco menos potente, mas que são bastante similares, e o preço dos 480, a taxa de câmbio da época que se fez essa avaliação, eram totalmente compatíveis. A Angra 3, esses 480, sendo inferior
ao preço daquelas outras contratos de venda de energia dessas duas usinas que estão em construção, ambas em construção, com previsão de início de operação nos próximos anos, né? Então, na realidade, esse preço ele foi expurgado, né? Ele, inclusive, foi dado baixa contábil em valores que, se foram pela empresa contratada pela Eletrobras de investigação quanto a eventuais desvios e irregularidades, né, que ocorreram de crimes cometidos por gestores da empresa, ele foi até expurgado e foi dado baixa contábil, inclusive, nesses valores que foram estimados de perdas pela empresa que fez a investigação pela Eletrobras. Ou seja, esse valor ele não está embutido dentro dele esses aspectos improdutivos, vamos chamar assim. Ou seja, foi feito um expurgo desses valores, né? E esse trabalho, veja bem, o 480, esse valor foi estabelecido, não foi pela Eletronuclear. Quem estabeleceu esse valor, esse preço de referência, foi o CNPE através do estudo da EPE. Hoje, e aí nós chegamos na MP 998, existe um artigo que determina que quem definirá o preço de venda de energia seria o BNDES e estabelece critérios bem claros de como esse preço deve ser calculado pelo BNDES, o que deve ser levado em consideração nesse cálculo, o que dá uma importante segurança jurídica para que haja o efetivo investimento no empreendimento. Quer dizer, a Eletrobras está fazendo esse investimento e precisa ter segurança que o valor final de venda de energia seja compatível. E a MP 998, em um dos seus artigos, obviamente, a MP trata de vários outros aspectos do setor elétrico, mas o artigo específico, que, se eu não me engano, é o artigo 6, ele dá segurança jurídica que o valor do preço de venda seja um valor compatível com o investimento a ser feito. Ok, Leonardo, excelente explicação, muitos detalhes, muito bom. Eu queria agora sair um pouco da discussão do caso de Angra 3, propriamente dito, e fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, que seria a seguinte: quais os entraves do Brasil, que o Brasil enfrenta, quanto à gestão da cadeia produtiva da geração nuclear de energia? E aí eu estou me referindo desde a produção do minério até a ponta na geração da energia elétrica. Eu acho que o maior problema enfrentado nessa cadeia produtiva tem a ver com o combustível nuclear. E por que eu falo isso, né? O combustível nuclear ele responde hoje, na situação brasileira, a cerca de 18% do custo total, do custo de operação de uma usina, considerando a remuneração do capital também. Tá? O que acontece? Como nós temos um parque muito pequeno de produção, a escala de produção do combustível é muito baixa, né? E, em sendo a escala baixa, os custos necessariamente acabam sendo mais altos, né? Isso, a Eletronuclear, que é uma empresa ligada, cujo proprietário é a Eletrobras, né? 99,8% da Eletronuclear é de propriedade da Eletrobras, é uma empresa independente do Tesouro Nacional. Dessa forma, ela tem acesso ao mercado de capitais, ela tem acesso a financiamento, e com isso que se está se buscando construir Angra 3. Já o caso da ANB, a Indústrias Nucleares do Brasil, que é o delegado da União para o exercício do monopólio sobre os materiais radioativos, é uma empresa dependente do Tesouro. Por sua vez, não tem acesso ao mercado de capitais, a financiamentos, então ela tem muita dificuldade de expandir a sua produção. Então, do ponto de vista, para a gente viabilizar o ciclo do combustível nuclear do Brasil de uma forma econômica, você tem que ganhar escala. E, para ganhar escala, você tem que produzir mais e se introduzir no mercado internacional, passar a ser um ator no mercado internacional do combustível nuclear. O Brasil tem grandes reservas de urânio, tem o domínio tecnológico de todas as etapas do seu processamento. Ou seja, o Brasil reúne todas as condições para ser efetivamente um importante player no mercado internacional do combustível nuclear. Lembrando que a estabilidade
do ponto de vista político do Brasil, é um fator muito importante, porque hoje vários players no mercado internacional de combustível vêm de países onde tem uma certa instabilidade político-econômica, né? O Brasil agregaria segurança de abastecimento ao mercado internacional. Lembrando que a energia nuclear gera 10% de toda a eletricidade consumida no mundo e existem 442 usinas em operação hoje. Ou seja, a viabilização, o aumento de escala de produção via participação no mercado internacional de combustível, eu acredito que é um elemento que reforçaria um primeiro elemento de reforço dessa cadeia produtiva aqui no Brasil. Depois, dentro da cadeia produtiva, vem outras coisas que vêm junto, por exemplo, fabricação de componentes. Você tem um parque industrial importante e adaptado à fabricação de grandes componentes nucleares, que é a Nuclep, que é a operadora disso, que também está envolvida com a Marinha na fabricação de submarinos, que também poderia vir a participar desse mercado internacional de componentes, né? O importante também, a Nuclep também é uma empresa dependente do Tesouro que não tem acesso ao mercado de capitais, é uma indústria de bens de capital que não tem acesso a financiamento, ou seja, uma coisa bastante difícil e contraditória de ser viabilizado. Leonardo, mas com as mudanças agora trazidas pela medida provisória, agora pelo projeto de lei de conversão, essas duas empresas elas continuam sob o guarda-chuva do Estado, elas não vão ter um status alterado, não é isso? Sim, a MP 998 não trata desse assunto, pelo contrário, ela transforma em empresa pública, né? Pois é, então essa questão não se resolveria agora, é isso? Não, essa questão não tem solução rápida. Esse problema tem que ter uma solução escalonada, ou seja, você conseguir fazer vamos chamar a independência paulatina, aumento do grau de independência do Tesouro, e especialmente das indústrias nucleares do Brasil, da ANB, mas também da Nuclep, da Nuclebras Equipamentos Pesados, né? Mas eu acho que o que é mais fácil e rápido de ser feito é através da INB ter condição de fazer isso. Já foi dado recentemente um grande passo, aí, até que foi comentado recentemente pelo presidente da República, que o Brasil voltou a produzir concentrado de urânio, que passou-se vários anos sem produção, uma quebra de produção por razões de natureza técnica e econômica também, né? Quer dizer, essa produção foi retomada, se espera com grande expectativa a retomar o início da produção da mina de Caetité, Santa Quitéria, no Ceará, que é uma mina de fosfato, Brasil, grande importador de fosfato, grande potência agrícola, ou seja, uma mina de fosfato cujo subproduto é urânio, mas é um subproduto que existe em grandes quantidades. E com essa produção, se poderia começar a pensar em atender 100% a demanda interna, mas também participar do mercado internacional como uma via para sair da dependência do Tesouro. Mas, sem dúvida, é um caminho que tem que ser dado passo a passo. Eu acho que transformar em empresa pública é um primeiro passo para tirar os sócios minoritários ainda, para se poder ter maior autonomia de tomada de decisão para esses passos seguintes. Essa é a minha interpretação. Ok. O Luiz Alberto Bustamante tem algum comentário a fazer sobre tudo que ele falou agora? Tentando fazer a ligação da cadeia produtiva, né, com o Angra 3, embora o Brasil tenha domínio do ciclo, né, de combustível, todo o ciclo, nós não somos autossuficientes, né, para o abastecimento de Angra 1 e Angra 2, parceiros, né, fornecedores internacionais participam da produção do combustível nuclear. Eu gostaria de saber, com a entrada de produção de Angra 3, né, esse Angra 3, quando começar a operar, evidentemente vai aumentar o consumo, né, de combustível. Né? E
E não é de uma hora para outra que vai se adaptar o INB para atender uma demanda do porte de Angra 3, somada já ao déficit de atendimento de Angra 1 e Angra 2. Então, eu gostaria de saber se já existe um plano mais detalhado de investimentos e de ações para compatibilizar a produção de combustível com o futuro consumo das 3 usinas nucleares brasileiras. Te agradeço a pergunta e, resumindo o final da resposta, é que Angra 3 é uma grande alavanca para justamente isso que a gente acabou de falar, da independência da ANB do Tesouro. É um importante passo, porque você aumenta bastante a escala de produção da ANB. Mas quando a gente fala em produção de combustível, nós falamos de uma sequência de etapas, das quais as etapas iniciais nós estamos lidando com commodities, serviços padronizados, e outras serviços customizados, que é a fabricação do combustível. A fabricação do combustível e do pó e da pastilha que vai dentro do elemento combustível, que é feito atualmente em Resende, existe uma grande capacidade ociosa. Essas unidades fabris foram construídas para uma capacidade de produção muito maior do que a requerida só por Angra 1 e 2. Então, por esse aspecto, você vai ganhar na medida que você vai ocupar a capacidade ociosa. No caso da etapa anterior, que é o enriquecimento, realmente vai se precisar fazer um esforço de aumento da capacidade de produção do enriquecimento, que é uma commodity, já é da etapa da commodity, que hoje atende a uma pequena percentual do consumo de Angra 1 e 2. Já não atende 2, precisa-se fazer um esforço para que ele venha atender, primeiro ser autossuficiente, e, eventualmente, se pensarem num futuro mais longe, mais distante, participar do mercado internacional de enriquecimento. Isso aí é fortemente condicionado pelo fato da INB ser uma empresa dependente do Tesouro e não ter acesso a financiamento para implantar as instalações necessárias para atingir essa autossuficiência. Esse é o problema. A etapa anterior ao enriquecimento é a conversão do yellow cake, do concentrado de urânio, em hexafluoreto de urânio. Essa etapa, que é aquela que menos agrega valor na cadeia produtiva do combustível, a tecnologia para executá-la existe no Brasil, foi implantada, desenvolvida pela Marinha, mas também requer investimentos para se ter uma capacidade industrial suficiente para atingir, primeiro, a autossuficiência para atender Angra 1, 2 e, em alguns anos, Angra 3. E depois até se pensar em participar do mercado internacional. Mas aí caímos no problema anterior, da onde vem os recursos para o investimento necessário em implantar essa capacidade industrial. E anterior a isso, existe a produção do concentrado de urânio, que é a mineração e o beneficiamento do concentrado chamado yellow cake. Essa é outra etapa que nós temos. O Brasil é a 7ª maior reserva de urânio do mundo, tendo prospectado só 1/3 do território nacional, ou seja, geologicamente, você poderia dizer que no Brasil deve ser a primeira, se não for a maior reserva, é a 2ª maior reserva do mundo, mas também para o desenvolvimento de minas se necessita investimentos. Ou seja, tem que se descobrir mecanismos, maneiras de surgir esse investimento, que não pode ser feito através de recursos do orçamento fiscal da União. Você tem que criar condições para que haja investimentos que garantam essa capacidade de produção. Isso é fundamental, justamente para, voltando à pergunta anterior, para o fortalecimento dessa cadeia produtiva do combustível no Brasil, com a sua participação internacional, no mercado internacional, de todas essas etapas de produção do combustível. Leonan e Bustamante, o assunto é muito extenso e rico, né, de uma riqueza fantástica. Envolve alta tecnologia, a participação importante não apenas do Ministério de Minas e Energia, falando no âmbito do governo, mas também da Marinha, né, que é muito importante, a presença dela, a participação dela, o desenvolvimento dela que ela traz, né? E vamos ter muito mais tempo para discutir, apesar da riqueza da discussão que até agora a gente conseguiu desenvolver. Eu vou me permitir fazer mais uma pergunta final,
E essa pergunta diz também mais genérica sobre o setor. É o seguinte, Leonan, nessa época que vivemos, há pressões para se combater o aquecimento global, preservação do meio ambiente e busca por fontes limpas e renováveis de geração energética. Nesse contexto, qual seria, então, o papel que caberia à geração nuclear? Olha, cada dia mais se forma um consenso. Já existe praticamente um consenso no mundo que, se realmente se busca uma descarbonização da economia, ou seja, quando se fala em descarbonização da economia, se implica na eletrificação de muitas atividades, em especial do transporte, né? O carro elétrico é o grande carro-chefe, mas a eletrificação do transporte, né? Então, você buscar fontes limpas para gerar a eletricidade necessária para substituir as aplicações industriais de transporte que são feitas hoje com combustível fóssil. A gente fala muito na energia elétrica, produção de energia elétrica, descarbonização na produção de energia elétrica, área em que o Brasil é um exemplo para todo mundo, né? A descarbonização do setor elétrico. Mas os maiores geradores de carbono para a atmosfera estão associados a atividades industriais, calor industrial e transporte. Ora, para gerar as quantidades de eletricidade necessárias para substituir os combustíveis fósseis dessas aplicações, você precisa de energia, de geração de energia de base, aquela que está disponível todo o tempo todo. Então, cada vez mais se tem consciência clara de que essa descarbonização não pode ser feita exclusivamente através das energias renováveis variáveis, como a energia solar e a energia eólica, que, é claro, tem um imenso campo de crescimento ainda no mundo todo. Ou seja, você precisa de uma fonte limpa que gere energia na base. Ora, fonte limpa que gere energia na base, você só tem praticamente duas alternativas: a energia nuclear e as hidrelétricas com grandes reservatórios. Ora, as hidrelétricas com grandes reservatórios são limitadas pela própria natureza. Existem, óbvio, as hidrelétricas que existem em operação hoje foram aquelas melhores aproveitamentos já foram feitos. Os aproveitamentos remanescentes já não têm características tão boas como os atuais, o que significa que precisa sim ter uma expansão de hidrelétricas com grandes reservatórios, mas também existe um papel importante para a energia nuclear, em especial nos países que não têm potencial hidrelétrico remanescente, que uma grande parte dos países não tem mais. O mesmo potencial hidrelétrico remanescente brasileiro não é muito grande, e todo está localizado na região norte, na Amazônia. Então, cada vez mais existe um consenso no mundo todo de que, sim, a energia nuclear tem um papel importante nesse processo de descarbonização. O maior impedimento a que ela possa desempenhar esse papel, por incrível que pareça, não é de recursos, de combustível, não é de tecnologia, é de aceitação pública, ou seja, é do entendimento das pessoas que os riscos que existem da energia nuclear são todos controlados e o desempenho do parque nuclear mundial, como eu falei hoje, mais de 400 usinas, é a forma de geração de energia mais segura em termos de acidentes por energia gerada. Então, eu acho que isso aí, ao longo do tempo, vai cada vez mais crescendo, as novas gerações vão se dando conta disso, e a energia nuclear, sim, terá um papel importante na descarbonização da economia, que é um objetivo perseguido por todo mundo. Como nós já conversamos em outros momentos, o setor é muito regulado, né? Muito normatizado, né? Sobretudo em questões de segurança, né? E os casos de acidentes que ocorreram, que chamaram muita atenção da grande mídia, né? Tem um espaço no tempo muito largo, né? Os acidentes principais, né? Um nos Estados Unidos, um na ex-União Soviética, na Ucrânia, e outro em Fukushima, no Japão. Houve um distanciamento temporal muito grande entre eles, e então a gente pode ver que, normalmente, essas ocorrências são muito fora são pontos muito fora da curva, digamos assim, né?
são situações muito atípicas e que vêm sendo, em função da ocorrência deles, tendo tomado medidas para que não ocorram de novo, né? Então, há um processo de melhoria, né, no correr da história da energia nuclear, né? E eu queria ver se o Gustavo Luiz também gostaria de falar alguma coisa a esse respeito. Leonan, de fato, há uma corrente, né, de pensamento favorável à energia nuclear, mas também há uma oposição muito forte dos ambientalistas que consideram não só a questão do aquecimento global, que talvez seja o maior problema ambiental, mas tem outras questões de caráter ambiental, como o tratamento dos resíduos nucleares, né? A Nuclebras está discutindo, né, junto aos órgãos reguladores do meio ambiente, e a questão do novo depósito para o combustível utilizado nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Aí eu gostaria que se você pudesse falar aqui para o nosso público, né, um pouco sobre essa questão do resíduos nucleares em geral e do combustível utilizado, como armazenar isso com segurança. Não, primeiro agradeço muito a pergunta, né? Eu ia fazer uma propaganda da audiência pública, que será hoje às 18 horas, no final eu faço. Mas voltando um pouquinho ao que o Paulo falou, na realidade é curioso chamar um acidente dos Estados Unidos, ele está se referindo a 3 Mile Island. Que acidente é esse que não causou nenhuma vítima e não teve nenhum dano ao meio ambiente? E chamar isso de um acidente de grandes proporções. Foi uma perda de grandes proporções ao proprietário da usina, porque a usina se tornou inoperante. Agora, que isso tenha causado vítima, 0 vítimas. Danos ao meio ambiente, 0 danos ao meio ambiente. O acidente de Chernobyl foi um acidente que não tem a natureza tecnológica. O acidente de Chernobyl tem um acidente de natureza cultural, ou seja, a cultura que predominava na antiga União Soviética permitiu colocar em frente à segurança a produtividade e um chefe de usina tomar uma decisão contrária ao manual de operação da usina. E, a partir daí, se nasceu de Chernobyl, e se cada vez é mais forte, o conceito de cultura de segurança. Ou seja, o acidente de Chernobyl não é um problema tecnológico, é um problema de cultura de quem opera a usina, e um grande esforço vem sendo feito desses quase mais de 30 anos que ocorreu o acidente de Chernobyl, e a realidade hoje é completamente diferente na atual Rússia do que era na época soviética. O terceiro acidente, de Fukushima, ele foi causado por um fenômeno natural de natureza de uma previsibilidade muito baixa. Um fenômeno natural que não era esperado acontecer, de um terremoto que a usina resistiu perfeitamente, seguido de um tsunami de uma altura para a qual a usina não estava projetada. Volto a se perguntar, quantas vítimas da radiação foram causadas por Fukushima? Nenhuma vítima ligada diretamente à radiação. As vítimas que ocorreram em Fukushima foram associadas a uma evacuação precipitada e não planejada e exagerada, e esse é um tema que hoje se discute bastante em termos de planejamento de emergência. Então, eu queria esse ponto, eu acho que isso é importante reforçar. Na pergunta seguinte, é o chamado lixo nuclear, né? Se fala como se fosse lixo o elemento combustível usado. Ora, nem do ponto de vista legal, no Brasil e em vários outros países do mundo, combustível usado é lixo, por uma razão muito simples. Existe um enorme potencial energético ainda no combustível usado, que poderá e deverá vir a ser aproveitado pelas gerações futuras, porque é um legado positivo. Hoje, a viabilidade econômico-financeira de aproveitamento desse potencial é muito limitada porque custa muito caro. E o uso do urânio natural e a forma atual de se usar o combustível nuclear
é muito mais barata. Então, chamar o combustível usado de lixo é uma decisão de natureza estritamente política, porque os rejeitos de alta atividade respondem por cerca de 5 a 10% da massa total desse combustível. O resto, das 95% da quantidade da massa desse combustível usado, pode ser reciclado e já o é reciclado em vários locais do mundo, como, por exemplo, na França e na Rússia, que são lugares líderes nessa área. Mas também já foram na Grã-Bretanha, no Japão. Ou seja, então, a responsabilidade do operador é manter o combustível usado em condições seguras de armazenagem de longo prazo. E é essa uma instalação desse tipo que nós estamos em processo de licenciamento e haverá a audiência pública. Essa instalação que nós estamos buscando o licenciamento ambiental, ela é rigorosamente idêntica a mais de 100, 200 instalações iguais que existem pelo mundo todo, em especial nos Estados Unidos, onde existe mais de um quarto do Parque Internacional de Energia Nuclear está nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos fazendo rigorosamente exatamente a mesma coisa que é feita nos Estados Unidos, que é feito na Europa Ocidental, que é feito no Japão. Ou seja, questionar a segurança dessa armazenagem chega a ser uma coisa muito estranho. Porque por que a armazenagem feita aqui? Aliás, o ganhador da licitação que nós abrimos há uns anos atrás para a construção dessa armazenagem é uma empresa americana que só essa empresa, já instalou mais de 70 unidades desse tipo no mundo todo. Então, nós vamos, essa audiência, buscar mostrar a todos que não existe nenhuma razão para não questionar a segurança dessa instalação. Basta olhar em volta, basta olhar o mundo e basta olhar quem está fazendo essa instalação aqui no Brasil. Então, é um pouco esse aspecto que eu queria ressaltar e não chamar combustível usado de lixo. Porque até pela Lei 10.132, que fala sobre gerenciamento de resíduos radioativos, o combustível usado só é lixo, só vira resíduo, se for tomada uma decisão definitiva de não reaproveitá-lo. Ora, aqui no Brasil não foi tomada essa decisão, até do ponto de vista estritamente legal. Bom, muito boas as intervenções do Luiz Alberto Bustamante e excelentes as respostas do Leonardo Guimarães. E é o que eu falei, infelizmente não temos mais tempo, né, para aproveitarmos de tanto conhecimento aí tanto do Luiz Alberto também, né, como do Leonardo. E temos que nos encontrar numa nova edição, quem sabe, né? Não sei, posso precisar do tempo, mas hoje a gente já tem um tempo já tomado, já estamos no adiantado da hora, então sou obrigado a encerrar. Vou agradecer tanto ao Leonardo pela participação, pela disponibilidade da agenda, como também o Bustamante pela agenda e pela participação enriquecedora de ambas as participações, e espero que, de um lado, né, se desmistifique, né, muito dos receios acerca do setor nuclear, que funciona em tantos países, né, e o Brasil sempre foi tímido, né, em tomar um desenvolvimento mais arrojado do setor, mas pode ser que isso agora esteja acontecendo. Então, de qualquer forma, eu agradeço a vocês e aos espectadores. Obrigado a todos e até a próxima edição do Alesf Talks. Até logo, então. Saudações. Obrigado.